Reino Unido, uma união política constituída por 4 países, sendo eles a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, que juntos formam a 5ª maior economia do mundo, com um PIB de 3,1 trilhões de dólares. Além disso, a União é popularmente conhecida por ter sido um dos maiores impérios do planeta, pela sua monarquia e por sua capital Londres, que é um dos principais centros financeiros do mundo desde a metade do século XIX, com a cidade dominando até 43% do volume de negócios no mercado de câmbio estrangeiro. E atualmente, o Reino Unido é membro das principais organizações mundiais, como o G7, a OTAN, além de ser o líder da Commonwealth, que se trata de uma associação de mais de 50 países que se apoiam mutuamente. No entanto, mesmo com a sua tamanha relevância, a economia britânica vem amargando situações cada vez mais difíceis nos últimos 3 anos, principalmente após o Brexit, acordo que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia e, consequentemente, ressignificou o papel do país no cenário global. E nesse vídeo, vamos entender por que sair da União Europeia foi o maior erro da história do Reino Unido e quais os desafios a nação vem enfrentando para se manter competitiva no mercado mundial. Para entender a real situação da economia do Reino Unido após a saída do bloco, é necessário compreender os motivos que levaram os britânicos a aderirem à União Europeia. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a nação se encontrava destruída, com a sua infraestrutura e indústrias abaladas, além de estar altamente endividada, com a dívida do país em relação ao PIB atingindo 163%. Além do mais, o declínio do Império Britânico foi um grande fardo para a economia do Reino Unido, que perdeu as suas principais colônias como a Índia e o Paquistão, que somada à crise do Canal de Suez e à descolonização da África, colocaram um fim definitivo no grande mercado britânico. Naquele momento, com as taxas de imigração cada vez menores e a imigração aumentando progressivamente, houve uma enorme escassez de trabalhadores. Tanto que mesmo com a taxa de desemprego estando abaixo de 4% entre as décadas de 40, 50 e 60, diversas indústrias da nação não conseguiram encontrar trabalhadores suficientes. E essa questão, somada ao fato da nação já ser altamente industrializada no pós-guerra, gerou menos oportunidades de crescimento com a realocação de mão de obra, diferentemente de outros países como a Itália e o Japão, por exemplo, que tinham grandes setores agrícolas no pós-guerra e, consequentemente, conseguiram expandir a sua produção rapidamente. Para se ter ideia, na década de 50, a diferença do PIB per capita britânico para as 6 nações fundadoras da Comunidade Econômica Europeia, no caso Alemanha, Itália, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, era de 28%, mas no final dos anos 60, essa diferença se reduziu para apenas 6%, evidenciando como os britânicos não conseguiram acompanhar o crescimento dos vizinhos europeus. E diante dessa situação, a economia do Reino Unido já não se saía tão bem como no passado, tanto que o país foi chamado na década de 70 de homem doente da Europa, principalmente devido ao declínio econômico e o seu fraco desempenho comparado a outras potências europeias, com diversos parlamentares alegando que a única alternativa para a nação seria que o Reino Unido se tornasse um membro do bloco europeu. Logo, quaisquer esforços do Reino Unido em tentar aprovar a sua adesão à Comunidade Europeia foram insuficientes diante da oposição francesa, que negou por 2 vezes a participação dos britânicos no bloco, nos anos de 1963 e 1967, citando que o Reino Unido gostaria de impor as suas próprias condições sobre o que eram então os 6 países do bloco, além de que, pelo fato de ser um país insular, criou-se uma estrutura político-econômica que era profundamente diferente dos europeus continentais. Entretanto, em 1972 o Reino Unido finalmente conseguiu a sua aprovação, tornando-se posteriormente um dos membros que mais se beneficiariam das políticas do bloco, dado a facilidade em se fazer negócios em razão da redução de barreiras comerciais, e principalmente pela padronização da regulamentação, sendo essenciais por tornarem o Reino Unido uma das economias de mercado mais livres da Europa, tanto que foram responsáveis pelo desenvolvimento da nação, dado que após a sua adesão ao bloco, a produção econômica do Reino Unido aumentou de 48% em 73 para 67% durante o período em que esteve na União Europeia, elevando a capacidade do país em atrair negócios, bens e pessoas,
que foram essenciais por proporcionar um crescimento de 103% do PIB da nação nos últimos 40 anos, superando inclusive países como os Estados Unidos, França e a Alemanha no mesmo período. Entretanto, apesar do Reino Unido ter experimentado uma rápida recuperação econômica e se beneficiado das vantagens do mercado único da Europa, tornando a ligação econômica com o bloco cada vez mais profunda, sempre persistiu no país uma sensação de euroceticismo, ou seja, que fazer parte do bloco enfraquecia a soberania da nação, além de prejudicar a sua economia e dificultar a autonomia nas políticas migratórias e burocráticas. Com isso, a relação com a União foi ficando gradativamente mais desgastada, até que o governo de David Cameron resolveu realizar um referendo para sair da União Europeia em 2016, com a saída definitiva se oficializando em 2020. Sendo assim, surge a pergunta do porquê sair da União Europeia foi o maior erro da história do Reino Unido. Nesse contexto, é importante citar que a saída do Reino Unido da União Europeia iniciou-se em janeiro de 2016 e foi constantemente marcada por protestos, revoltas e pedidos por independência após a realização do referendo em todo o país, que teve uma participação eleitoral de 72%, sendo que um pouco mais de 51% do eleitorado optou pela saída do país do bloco. Contudo, é válido mencionar que esses dados apresentam apenas uma análise geral da votação, o que de certo modo não demonstra o real resultado obtido nos países membros do Reino Unido, pois dentre os 4 países que formam a União, a Inglaterra e o País de Gales foram majoritariamente a favor de deixar a União Europeia, enquanto a Escócia e a Irlanda do Norte votaram pela permanência. E dessa forma, enquanto a Inglaterra teve mais de 28 milhões de votos, os outros 3 países juntos tiveram apenas um pouco mais de 5 milhões. E esse fator evidencia que no fim das contas a Inglaterra decidiu pelos outros se deveriam ou não sair da União Europeia. Tanto que os 53% de votos favoráveis ao Brexit na Inglaterra foram suficientes para desbancar os 62% dos escoceses que preferiram ficar na União. Desse modo, no longo prazo esse fator pode desempenhar um papel fundamental em acabar com o Reino Unido, pois fortalece o argumento de que os países membros, como a Escócia e a Irlanda do Norte, não tenham os seus direitos e interesses salvaguardados pela União, com essa situação reacendendo movimentos separatistas por todo o país. Tanto que em 2022, a ex-primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou planos para realizar um referendo para decidir se a Escócia deveria ou não deixar o Reino Unido, além de pesquisas afirmarem que nos próximos 15 a 20 anos, a maioria dos eleitores na Irlanda do Norte apoiariam por abandonar o Reino Unido e voltar a fazer parte da República da Irlanda. Para evitar esse problema, o governo britânico criou uma solução especial para a questão da independência da Irlanda do Norte, concedendo à nação o direito de permanecer no mercado único da Europa. Outro ponto importante é que agora o Reino Unido voltou a determinar a sua própria legislação comercial, distanciando-se cada vez mais das regras do bloco europeu. E com isso, diversas empresas que estavam adaptadas às regulações europeias tiveram que encarar uma nova burocracia, tanto no setor comercial como no financeiro. Diante disso, algumas empresas ainda não conseguiram se adaptar ao novo sistema, uma vez que até 250 empresas do país estão tendo dificuldades para se encaixarem nas novas regras, com as declarações alfandegárias de exportação triplicando após o Brexit, além de um aumento de 50% nas declarações de importação durante esse período, o que aumentou consideravelmente o custo do comércio e prejudicou principalmente as empresas menores que não podem arcar com as novas taxas. Além disso, a fuga de empresas e pessoas da Grã-Bretanha para a União Europeia se tornou um fator constante, com essa situação impactando sobretudo no número de trabalhadores que atualmente estão em serviço no país. E diante desse fato, nos últimos 3 anos estima-se que o Reino Unido tenha perdido mais de 460 mil trabalhadores para o bloco europeu, com os efeitos dessa fuga se refletindo principalmente na redução da força de trabalho da nação, especialmente no setor de transportes, que registrou uma queda de 8% no número de trabalhadores ativos, levando a uma crise sem precedentes sobre o setor logístico do país, principalmente para a reposição de alimentos em supermercados, com muitas lojas ficando com as suas prateleiras completamente vazias. Também é válido mencionar que o mercado financeiro foi altamente beneficiado quando o Reino Unido era parte da União Europeia, pois graças ao fuso horário conveniente, o uso da língua inglesa e regulamentos mais brandos do que a maior parte dos países europeus,
atraíram uma grande quantidade de empresas, especialmente europeias, que passaram a atuar no país, em especial na capital Londres. Tanto que mesmo com o declínio econômico após o fim do Império Britânico e a ascensão dos Estados Unidos como a principal potência global, Londres se manteve como um dos principais centros de serviços financeiros do mundo, alternando com Nova York o primeiro lugar, contribuindo em até 55 bilhões de dólares para a economia britânica. Todavia, após o Brexit, uma onda de instabilidade começou a afetar o setor financeiro do país, com mais de 440 empresas do ramo de finanças da Grã-Bretanha optando por se mudar para a União Europeia, com muitas dessas companhias transferindo até 900 bilhões de libras em ativos bancários para o bloco europeu, o que representa até 10% de todo o sistema bancário do Reino Unido. E assim, diante das incertezas econômicas cada vez mais aparentes no mercado financeiro do país, a nação vem enfrentando dificuldades em atrair recursos, com os investimentos empresariais locais diminuindo em 31% após a saída do bloco. Sendo assim, essa situação atinge fortemente o desempenho econômico da nação, uma vez que os serviços financeiros representam até 11% de seu PIB, sendo responsáveis por gerar mais de 1 milhão de empregos no Reino Unido. Além disso, as preocupações britânicas quanto à capacidade de se manter economicamente estável fora da União Europeia vão muito mais além, com diversos bancos e seguradoras retirando quase 1,5 trilhão de dólares da Grã-Bretanha. Além de estimativas recentes da Centre for European Reform apontarem que a atual economia do Reino Unido está até 5,5% menor do que caso estivesse optado por permanecer na União Europeia. E nessas circunstâncias, é notório que o Brexit expôs sérios problemas da economia do Reino Unido, que somada à crise econômica enfrentada na pandemia e à guerra na Ucrânia, contribuíram para o surgimento de novas barreiras comerciais, tornando a economia do país menos aberta globalmente, e como consequência, houve a desvalorização da libra em 17% em relação ao dólar em 2022. Além do mais, o baixo investimento empresarial e a perda da produtividade tornaram-se problemas constantes para a economia britânica, levando não somente apenas a instabilidades no setor econômico, mas principalmente no sistema político do Reino Unido, em razão de tentativas cada vez mais escassas do governo para enfrentar esses problemas. Tanto que, recentemente, o país foi governado por 3 primeiros ministros em um intervalo de apenas 2 meses, colocando forte pressão sobre o novo primeiro-ministro, Rishi Sunak, que assumiu o poder em outubro de 2022 e tem tentado reduzir as instabilidades políticas e econômicas do Reino Unido. Portanto, o Reino Unido é uma nação que experimentou um passado grandioso, com o país construindo ao longo de séculos o maior império da história da humanidade, proporcionando à nação um protagonismo até os dias de hoje. Contudo, ao longo do tempo, o país experimentou um declínio constante, em razão principalmente de medidas arriscadas que testaram a economia da nação, além de que a saída do Reino Unido da União Europeia coloca em dúvida os próximos passos dos britânicos. Logo, é necessário que o Reino Unido busque redirecionar a sua política externa, com menos burocracias e uma maior liberdade em se fazer negócios, além de que novos acordos comerciais serão cruciais para que a nação consiga lidar com a perda do mercado europeu. Caso contrário, o país continuará cada vez mais isolado. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.